24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 998 64 0280. Emive, porque proteger é cuidar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 26 de agosto de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, também pelo Instagram. Daqui a pouco tem podcast deste programa lá nos aplicativos de podcast e fica também disponível, né? Essa edição de hoje fica disponível no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Instagram agora não fica mais, a Meta mudou o sistema, mas fica disponível principalmente no YouTube para você ir lá conferir, né, todos os detalhes e todas as edições deste Folha no Ar e de todos os Folhas no Ar, claro, também. São 7 horas e 7 minutos em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa com as principais informações do dia e a principal do Instituto Nacional de Meteorologia é para hoje, Campos, com a previsão, né? Para hoje é Campos 19 graus de mínima, 26 de máxima, agora aqui no centro faz 20 graus, a probabilidade de chuva hoje é de 60%, né? Então tem chance aí de chover, mas essa probabilidade de chuva traz na precipitação aqui para depois das 18 horas. Portanto, se chover é mais para o fim do dia, início da noite de hoje. Bom, no programa de hoje, com o diretor de redação, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação,
Aloysio Abreu Barbosa com a gente, o jornalista também Everton Luna nessa bancada para a gente conversar. Já estamos recebendo aqui o Felipe Quintanilha. Felipe Quintanilha é advogado com doutorado em Sociologia Política e maratonista campeão também. O bicho é guerreiro. Fala com a gente hoje, nesta manhã. Vamos bater um papo muito bom, com certeza, produtivo aqui, com vários temas. Para começar, uma avaliação das gestões de Rafael Diniz, Vladimir Garotinho, Frederico Paes, transporte, pasta que ele comandou neste município no governo Rafael, e também a nova mesa diretora da Câmara de Vereadores de Campos. Felipe Quintanilha também comenta as eleições no Brasil, dia 4 de outubro, eleições para governador e senadores do Rio de Janeiro, e nomes aqui da nossa região que disputam aí uma vaga na Assembleia e também uma vaga na Câmara dos Deputados, Câmara Federal. Por fim, com base sempre nas pesquisas, o Felipe analisa e projeta também a eleição para presidente da República. Tem novas pesquisas aí para governador, para senador, a gente vai comentar sobre tudo isso agora, né? E a gente vai trazer aqui também nas manchetes do jornal Folha da Manhã. Felipe, um instante só para a gente atualizar o ouvinte aqui ligado na gente e, claro, né, para você começar esse bate-papo aqui com a gente. Seja bem-vindo. São 7h10 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Com o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente, e Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. Em destaque agora, no jornal Folha da Manhã, hoje é quarta-feira, hoje tem impresso nas bancas e também já nas casas dos assinantes, hein? Destaque aqui na página principal, na primeira capa, ou na capa, né? Na primeira página, obra da Marcelos Martins tem prazo de execução em 120 dias. Aqui na Ponte de Ferro, a Ponte de Marcelos Martins, governo do estado prevê a assinatura de contrato com a empresa Fabmix Concretos ainda nesta semana. Acidentes, colisões em Campos e São Francisco deixam 3 mortos. Clínica é furtada em 2 dias seguidos. Está na capa do jornal a clínica do Parque Rosário, que foi alvo 2 dias seguidos. Não é brincadeira não, não é coincidência não. Ingresso garantido, Macaense envia recado para Wesley e tem surpresa, tá aqui na página 10 do jornal Folha da Manhã. Árvore cai em veículo estacionado na Pelinca, em frente ao hospital. Festival de petisco em Farol promete atrair público. 14ª edição. GNA 2 tem operação suspensa após falha no Açu. Rancho da Ilha recebe Ana Carolina esse final de semana agora. E só um recado, tem ingresso lá no feed do Instagram da Folha FM, hein? Corre lá para você concorrer. Pais, Ruas e Garotinho nas primeiras posições. Novas pesquisas, novos números, quem cresceu, quem caiu, quem desidratou ou não desidratou. Vamos conversar sobre isso agora. Pesquisa Paraná vem trazendo novos números. Outra pesquisa também ao Senado, Bené e Crivella lideram a corrida e também lideram a rejeição. Está na página 4, no ponto final. Lula mantém empate técnico com Flávio. Destaque também aqui da capa do jornal Folha da Manhã, que você encontra já nas bancas bem cedo aí, já nas casas dos assinantes. Meu caro Felipe Quintanilha, advogado com doutorado em Sociologia Política e maratonista.
Se não falar maratonista, não vale aquele esforço dos treinos, do sacrifício aí das madrugadas, da chuva, do sol. Tem que falar. Bom dia, amigo, bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui, sempre no Folha no Ar. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, que eu acho que eu vi Beto um pedacinho de lado ali quando ele foi movimentar a mesa de som aí. Bom dia, Everton. Bom dia, Luísio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, todo o Grupo Folha, agradecer a oportunidade. Também aqueles que nos acompanham pelos streaming aí, YouTube, que já está ao vivo, né, certamente. Eles que nos ouvirão, né, como é que é a saga das redes sociais, bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá qual for o horário que você estiver nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigado pela oportunidade, espero que a gente possa conversar bastante sobre os vários temas que nós temos aí de maneira muito profícua. E é um prazer, claro, maratonista é condição agora, né? Depois que você faz uma maratona, eu costumo dizer, para quem faz, são 42 quilômetros, né? Então, assim, muita gente compara, né? São Silvestre tem só 18, só para lembrar, maratona são 42, né? Então, para quem já fez, é bom essa teste de maratonista. Legal. Tá doido? É um sacrifício maluco. Eu tento correr aí, dou umas pernadas aí, o negócio é complicado. E qual a próxima maratona sua que você está treinando? Salvador. 27 de setembro, no último final de semana de setembro, vou para mais uma maratona. Mês que vem, daqui a um mês. É isso aí. Vamos falar sobre isso também depois, mas vamos lá, vamos para outra maratona agora, que são as maratonas dos números, dos comentários aí. Deixa eu trazer o bom dia do Everton Luna, jornalista e repórter de política do Jornal Folha da Manhã. Ô Everton, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto. Bom dia, Luiz. Bom dia, Felipe. Bom dia aos ouvintes e espectadores do Folha do Ar. Hoje, Felipe Quintanilha, para a gente bater esse papo sobre transporte, sobre gestões, sobre eleições. E tem muita coisa para a gente bater papo hoje. Vamos lá. Bom, tem. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, diretor de redação do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, jornalista com a gente também. Bom dia, bem-vindo. Obrigado sempre pela presença aqui na bancada do Folha no Ar. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Everton. Bom dia, Quintanilha. Obrigado pela presença. Como eu fui falar para vocês três aqui, que não vai faltar assunto para a gente debater nesses 3 próximos blocos. Nosso bom dia aí às categorias que nos acompanham nesse início de jornada. Os taxistas, motorista de aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, mas uma condição, os pais de alunos que vão levar os filhos à escola agora com rádio do carro sintonizada na 98.3. E, parafraseando Quintanilha, um bom dia, que pode ser boa tarde, pode ser boa noite, depende da hora que você estiver nos vendo, nos ouvindo, em streaming e ou podcast. Quintanilha, vamos começar, como diria o sábio filósofo, pelo começo. Você integrou, né, o governo Rafael e, logicamente, que tem uma visão de dentro do governo, né? E tem uma visão, como cidadão, como advogado, como sociólogo, de fora dos governos Vladimir e agora Frederico, perto de completar 5 meses. Que avaliação você faz e que comparação você acha possível fazer entre esses 3 governos, esses 3 prefeitos? Bem, Luiz, eu acho que comparação é um termo difícil. O que eu posso tentar fazer em poucos minutos primeiro, uma avaliação fria do ponto de vista de gestão das dificuldades enfrentadas durante o período 2017 e 2020, né? E eu posso falar com propriedade das dificuldades enfrentadas no cenário econômico e financeiro, especialmente no ano de 2017, primeiro ano da gestão Rafael, e que se perdurou até o final. O 2020 a gente não pode considerar, porque o 2020 foi um ano atípico, né? A gente vai conversar muitas décadas para frente para tentar entender o ano de 2020, os reflexos do que aconteceu com a pandemia em todos os aspectos econômicos, sociais, psicológicos. Então, 2020 não dá para contar muito nesse cenário. As dificuldades financeiras, na minha opinião, impedem qualquer tipo de comparação adequada sobre a gestão Rafael. Nós tivemos diversos pontos que poderiam ser melhores, sim, óbvio, evidente. Talvez uma
uma falta, como muitos disseram à época, acho que você, inclusive, tratou desse tema na época algumas vezes, talvez se tivesse uma participação de mais cabeças brancas, e aí, cabeças brancas, do cabelo branco, já aproveitando para responder às piadas, é porque eu não passo nenhum tipo de produto no meu cabelo e na minha barba para mantê-los pretos, tanto quanto a foto que está no anúncio da matéria do ano de 2016. Ao contrário de outras pessoas que costumam usar produtos para manter os cabelos negros, né, pretinhos, sem aqui indicar quem faça isso. Aqui ninguém faz isso. Não faz, né? Enfim. Quando corre, dizem que escorre uma certa quantidade de tinta no rosto que o faz parecer com certos ex-presidentes americanos aí, mas enfim, vamos voltando a essa prática, talvez tenha sido uma lacuna que foi tratada à época, a falta de pessoas no governo Rafael, a falta dos cabeças brancas, como foi dito à época. Eu lembro bem que algumas pessoas trataram isso, salvo o melhor juízo, você, Luiz, foi um dos que tratou isso em algumas matérias à época e logo depois. E sim, talvez mais do que isso, uma articulação a nível estadual e federal, especialmente mais forte. É claro que o que a gente vive hoje, vive de 2, 3 anos para cá, não, vive mais, né? Pouco mais, mas especialmente de uns 3, 4 anos para cá, especialmente com o advento das emendas PIX, é algo muito diferente. Né, o que a gente vive hoje em termos de emendas parlamentares aumentou muito, vem aumentando muito o poder que o Congresso tem sobre a execução do orçamento, sem entrar no mérito da discussão sobre o que a gente vive, né? Já vivemos presidencialismo de coalizão, o que a gente vive hoje é difícil de dizer o que é, mas isso acontece especialmente a partir da queda de Dilma e do aumento da força a partir do Congresso Nacional, daquele impeachment, mas acontece muito no governo Bolsonaro, isso é fato, né? Todos os analistas convergem para esse tema de quanto que o Congresso, especialmente a Câmara, ganhou poder nesse período. Então, assim, mas mesmo naquela época, uma articulação talvez mais forte poderia ajudar no ingresso de receitas externas, já que o orçamento municipal estava totalmente danificado pelo não recebimento dos recursos de royalties como previstos. Então, assim, eu acho que tem uma série de coisas que poderiam ser melhores, mas acho que não dá para comparar pelo cenário. Problemas grandes que precisavam ser enfrentados sem recurso financeiro. E aí, mesmo nas famílias, eu costumo dizer isso, quando falta comida na mesa, o amor sai pela janela, parafraseando vários poetas que descrevem dessa forma, tanto musicalmente como literariamente, no que tange a falta de recurso financeiro. Então, a comparação com o governo Rafael é difícil. Então, eu digo que, para mim, foi uma experiência bastante desafiadora, um crescimento muito grande, pessoal, sobre as dificuldades enfrentadas naquele período, muitas dificuldades que eu não gostaria de enfrentar, especialmente no que tange as proteções que eu tive que ter em virtude do enfrentamento de algumas searas que me causaram transtornos do aspecto de risco de vida, enfim, risco de morte, no caso. Enfim, mas são coisas que acontecem na vida e que todos nós precisamos passar para poder entender um pouco mais. Então, o cenário do governo Rafael é esse, sim, é muito difícil, um governo com extremos problemas financeiros que não dá para comparar nenhuma execução política. Claro que nós tivemos, na minha humilde opinião, boas ações do ponto de vista de estruturação, de coisas que precisavam ser estruturadas do ponto de vista orçamentário e financeiro, mas que não teve um resultado efetivo, e as urnas são, de fato, o crivo essencial. Rafael não consegue sequer ficar numa posição adequada na eleição, o que mostra que o governo não foi bem avaliado pela população, e a população é soberana na democracia, nós sabemos disso. Então a eleição é o crivo final, tanto que nós tivemos a candidata de esquerda, na época, Natália, com um número um desempenho extremamente expressivo no resultado da eleição, muito próximo do que Rafael, enquanto detentor do mandato, teve naquela eleição. Não que isso não possa acontecer, nós teremos vários casos desse agora com governadores do Estado, vários,
governadores em exercício que terão resultados similares ao de Rafael, né? Mas, mesmo assim, nós podemos dizer que, infelizmente, foi um governo que não conseguiu, apesar da grande expectativa. E aí vale um ponto, e aí eu talvez para refletir para as nossas eleições agora. Não existe solução na pessoa de uma figura messiânica, um super-herói, não existe isso. Essa lógica não existe. Talvez um dos pontos que tenha causado quanto maior a expectativa é pessoal. Eu tenho expectativa sobre algo, é minha expectativa. Eu tenho uma expectativa de que o programa de hoje terá uma lógica, uma impressão, e se eu acreditar que a expectativa que eu tenho vai ser o resultado que vai acontecer no programa, eu vou me frustrar, porque ela é minha expectativa. Pode coincidir de nós 4 aqui convergirmos para a mesma linha de pensamento e a entrevista ser aquilo que eu tive de expectativa? Pode, mas a probabilidade imensa é que isso não aconteça. Então, as expectativas sobre Rafael eram muito grandes, porque ele foi um vereador atuante no momento de oposição ao grupo que dominava a prefeitura e ganha de maneira muito expressiva, com uma votação muito expressiva, com o candidato da máquina. Então, criou-se uma expectativa de um salvador que a pessoa física não é. Ele não é depositar uma expectativa muito grande em algo que não vai acontecer, e não por não falta de vontade, mas por uma questão de condições. Então, nesse aspecto, é uma avaliação que eu faço olhando para trás. E reconheço que talvez os grandes problemas seja de fato essa questão em volta, a falta de uma articulação federal e estadual mais forte, porque a gente quase não teve, para não dizer que não teve, e talvez a experiência de pessoas com mais calo nas mãos ou nos pés da corrida, para fazer analogia à maratona, né? Ou sem as unhas dos pés, porque maratonista quase sempre não tem as unhas, pelo menos dos 2 do dedão do pé, tá, Cláudio? Só para você ficar ciente. Mas isso é comum. E em relação ao governo Vladimir, eu acredito 2 coisas assim. Primeiro, Vladimir conseguiu articular muito bem do ponto de vista de entrada de novas receitas. Claro, ele teve também uma fortuna bastante significativa, uma sorte bastante significativa no que tange a recuperação dos royalties, né, inevitavelmente, aí entrando no mérito da guerra da Ucrânia, da conjuntura econômica mundial, do aumento da produção nacional também. Nós temos que entender que nós vivemos um período, além de tudo, o período da Lava Jato, pós-Lava Jato, causou na Petrobras não só uma questão da queda do preço do barril de petróleo a nível internacional, que despencou realmente, houve uma diminuição gigantesca na produção da bacia de Campos, no início da produção do pré-sal. Porque o pré-sal, apesar do seu enorme e muito maior investimento para a produção, depois que você faz, ele está lá produzindo, o que ele produz é infinitamente maior do que o pré-sal, que é o nosso, que é a camada menos profunda. Então, a opção da Petrobras naquele momento era jorrar no pré-sal. Isso mudou ao longo da política de gestão da Petrobras e voltou a produzir mais também na região, nos poços de petróleo que geram os recursos de royalties para Campos. Então, assim, o governo Vladimir foi bastante afortunado nesse aspecto. E aí, sim, ele conseguiu restabelecer diversos aspectos da cidade. A gente vive, de fato, nas ruas da cidade. A gente costuma dizer que na sociologia política, na ciência política, né, a sensação da população do que é o governo do Estado e o governo federal são ideias, são suposições. A prática é a cidade, é o que acontece na sua rua, o que acontece no bairro, né? A população não consegue enxergar a diferença daquilo quando que determina a competência na Constituição prevista para o município e a partir dali inicia a competência do governo do Estado, do governo federal. Como é que você explica, por exemplo, que cabe ao município tão somente a atenção básica em saúde? Como é que você explica à população que o que cabe ao município é a atenção básica? É a unidade básica de saúde, é a estratégia de saúde da família, é a prevenção dos problemas. E que cabe ao Estado e à União a média e alta complexidade.
a grosso modo falando, ou seja, as internações, as cirurgias. Como que você explica isso para a população? A população quer saúde. Então, a gente tem um sistema único de saúde que é integrado, mas do ponto de vista financeiro, de quem financia essa política, deveria ter uma partição mais econômica. E não tem. Então, assim, a população não tem essa sensação. Então, o que acontece é na cidade, nas ruas, são os buracos das ruas, são as calçadas irregulares, é a falta dos serviços públicos. E, nesse aspecto, Vladimir conseguiu, de fato, avançar bastante e melhorar muitas das coisas que estavam precárias durante o período, especialmente pós-pandemia, né? Nós tivemos um período de muitas unidades fechadas, ele reabriu. Então, assim, a avaliação que eu faço é que ele conseguiu, de fato, e mais uma vez, as urnas são o crivo, são o filtro que nós temos democráticos, e as urnas mostraram isso com a eleição que ele teve, com a reeleição que ele teve. Então, um governo que foi muito bem avaliado, além do fato de que Vladimir, enquanto personagem político, enquanto figura política, ele é muito carismático, soube usar as redes sociais de uma forma muito brilhante, ele em vários aspectos. Por vezes, muitos analistas entendem até que essa exposição pode ser prejudicial, mas ele conseguiu fazer isso de uma forma muito bem feita. Eu lembro bem, não sei se vocês todos aqui vão lembrar, que no início da gestão, assim que o Rafael assumiu o governo, nós tínhamos o Dória assumindo em São Paulo. E o Dória era uma figura que usava as redes sociais. Talvez tenha sido o primeiro gestor que tenha usado efetivamente. Ele fazia tudo nas redes sociais dele. Vocês vão lembrar bem de tudo. Ele fazia tudo. Era live, era dele, na rede social pessoal dele, né? E muitos comunicadores avaliavam à época de que ele não teria condição de sustentar isso a longo prazo, que não aguentaria, que ele desidrataria essa questão social, aproveitando o termo desidratação que a Luiz vai tratar em relação às análises políticas, a análise das pesquisas para governo do Estado. Mas todo mundo apostava que o Dória não ia conseguir levar isso. E, de fato, ele não conseguiu, acabou desgastando ao longo do tempo a imagem dele lá em São Paulo e algumas atitudes dele. Vladimir, por sua vez, ele conseguiu fazer isso de forma brilhante. E ele conseguiu um feito no final, um pouco antes dele renunciar, ele conseguiu um feito, para mim, mais incrível ainda. Porque as pessoas, às vezes, a população separava a imagem do Vladimir da gestão municipal, às vezes, do resultado efetivo. Às vezes a população estava chateada com alguma coisa pontual de um serviço público, mas você via que as reações nas redes sociais para a figura dele continuavam muito boas. Então, assim, ainda que ele tenha enfrentado pequenos períodos ao longo desse governo, do governo dele, do período que ele ainda ficou no segundo mandato antes da renúncia, ainda que tivesse pontos de questionamentos da população, a figura dele se mantinha com uma alta aprovação em termos de redes sociais. E aí eu estou falando eminentemente de redes sociais, sem entrar no mérito, porque a gente nem tem pesquisa que reflita isso, pelo menos não divulgada, que reflita isso. Então, assim, ele conseguiu fazer algo bastante significativo nesse aspecto. E, em termos de gestão, ele conseguiu evoluir bastante. Acho que tem muita coisa que precisa ser feita, muitos problemas crônicos precisam ser enfrentados ainda. Em relação a Frederico, que assumiu, é muito cedo para tecer qualquer comentário. Eu não gosto, eu não faço nenhuma análise de curto prazo. 4 anos já é muito difícil para avaliar um mandato. Não estou dizendo que eu sou a favor da reeleição de 8 anos, não, mas um mandato de 4 anos é um período muito curto para fazer qualquer projeto. O que eu posso falar é que Frederico, e aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo durante o governo Rafael, é uma pessoa, um cidadão que deseja o melhor para a cidade. Assim, a sensação que eu tenho, de verdade, é que é um cara que vem da iniciativa privada, que tem total condição de marcar seu nome de verdade na história de Campos como prefeito. É claro que ele precisa e vai precisar passar por uma eleição que vai ser uma eleição difícil. Como ele, né, foi a experimentação que ele teve nas urnas foi enquanto vice de Vladimir, e claro, eu concordo com as análises, e muitas delas oriundas das análises da Folha da Manhã, tanto do impresso quanto do jornal, a presença de Frederico Paes na chapa de Vladimir ajudou e muito no aspecto da pedra, como a gente costuma dizer, como muitas abordagens falaram.
apesar de que, na minha opinião, Vladimir conseguiu também mudar a imagem, talvez não distanciando, mas tirando uma imagem de só garotinho, mas o Vladimir conseguiu trazer um pouco também dessa mudança na pedra, na questão dos votos das regiões, talvez vamos considerar assim, menos necessitadas dos serviços públicos, se é que a gente pode dizer isso, mas as regiões onde você tem uma condição econômica em Campos um pouco melhor, nessas regiões onde você tinha uma dificuldade dos votos para o histórico do grupo Garotinho, Vladimir conseguiu quebrar um pouco disso, mas óbvio, isso também é fruto da presença de Frederico na chapa, óbvio e evidente. Porém, ele, enquanto figura política, vai ser testado de forma direta, provavelmente, né, a gente está aqui conjecturando, numa eleição para prefeito, né, daqui a alguns anos. Mas eu acredito que ele tem um potencial muito grande pela figura que pelo fato dele vir com uma experiência vasta na iniciativa privada, bastante significativa, tanto no que tange o setor sucroalcooleiro, com o que ele fez com a Coagro, mas também pela sua participação e pelo seu sentimento junto às unidades hospitalares a partir do Hospital Plantadores de Cana. E a relação que eu tive quando eu o conheci foi tratando os assuntos relacionados aos repasses, tanto federal quanto municipal, referente à complementação. Nós temos um problema congênito na saúde de Campos, que é a complementação da tabela SUS referentes aos procedimentos realizados. Isso é um problema muito sério. A gente tem uma saúde de Campos gigantesca, isso é um problema bastante significativo. Isso vem, e aí isso remonta desde do promotor Marcelo Lessa, lá atrás. Isso não existia em Campos, mas começa lá atrás com o promotor Marcelo Lessa, analisando a entrada abrupta dos recursos de royalties e o gasto com shows, inúmeros shows. Todos nós, independente da cabeça estar branca ou não, e aí eu estou falando especificamente para o nosso amigo Cláudio Nogueira, que eu estou olhando para ele com os seus cabelos pretinhos, mas ele vai se lembrar de maneira bastante significativa de que quanto que a gente fazia de esbanjamento de dinheiro com shows no início dos recursos de royalties. Gente, eu não estou criticando aqui as gestões municipais e o que tinha de serviço público, não é isso. Estou apenas dizendo que a gente esbanjava dos vários e inúmeros shows caríssimos que nós trouxemos. E a história conta, e quem conhece um pouco mais sabe disso, o promotor Marcelo Lessa inicia suas tratativas com a gestão pública municipal à época, dada a crise dos hospitais filantrópicos. Os hospitais filantrópicos estavam em crise para fechar, e ele vendo os recursos da prefeitura. Então, ele chama a prefeitura à mesa por uma discussão sobre isso, e ali começa o processo da prefeitura repassar recursos para as unidades hospitalares. Ali nasce a complementação que a gente tem, e hoje é um valor que, sem ele, não sustenta mais a saúde de Campos. É incrível, isso é um volume muito grande, estou falando de muitos milhões, para complementar uma tabela SUS que é defasada. E eu estou aproveitando o gancho para falar, porque ontem, na sabatina, eu vi muito rapidamente um trecho da sabatina do Ronaldo Caiado, ontem, durante o salvo menor juízo do Jornal Nacional. Uma das perguntas que foi feita para ele virou até um recorte que ele está utilizando, como se ele tivesse dado uma paulada nos entrevistadores, entre aspas, comparando a entrevista com ele chama como se fosse uma avaliação de prova, né? Quando ele é perguntado sobre o que ele vai fazer com a Previdência, à vista da crise da Previdência Social. E aí, em virtude, especialmente, do envelhecimento da população. E aí ele fala com propriedade. Ele fala banca examinadora, né? Exatamente, ele usa essa expressão. Isso aqui não é vocês não são uma banca examinadora, eu não estou diante de uma banca examinadora, eu não tenho que ter resposta precisa. E ele está certo, ele foi brilhante nesse aspecto. Mas o ponto que eu queria falar ele trata do assunto que ele fala que ele não tem uma resposta sobre o que ele vai fazer com a Previdência. Ele falou que vai chamar pessoas para isso, mas ele trata um ponto: o envelhecimento da população e o quanto isso sobrecarrega os custos da saúde. E ele fala claramente sobre a defasagem de uma consulta médica, por exemplo, que o SUS paga R$10. Uma internação hospitalar no SUS paga R$0. Então, eu acredito que Frederico tem um potencial muito grande, e eu acredito nisso. Eu não consigo fazer uma avaliação de quanto ele foi, como ele foi bem. Acho que ele tem muita coisa para fazer, ele tem pouco tempo para fazer muita coisa, mas eu acredito que ele tem uma grande oportunidade, e acho, de verdade, que ele tem
enquanto cidadão campista, enquanto uma pessoa que conhece os problemas de quem já teve do outro lado, quem já debateu, e eu posso falar, porque nós debatíamos muito, eu particularmente ajudei muito no aspecto de conversar, tanto com o Ministério Público à época, quanto os hospitais contratualizados. Eu fiz mais de uma centena de reuniões com os hospitais contratualizados, com todos eles, diversas dessas reuniões com o Frederico enquanto representante, né, do Hospital Plantadores de Cana, e quantas vezes a gente tem que dizer que não consegue fazer, que não pode fazer, dada a dificuldade que é a gestão financeira. Então, eu acho que ele conhece, especialmente no aspecto de gestão, pela experiência que ele tem no conglomerado sucro-alcooleiro, como a experiência que ele tem lidando com os hospitais. Então, ele tem um potencial muito grande, e eu, particularmente, enquanto cidadão campista, deposito uma esperança de que ele é capaz de fazer muita coisa pela cidade, espero que ele faça de verdade, torço para que isso aconteça, porque a gente precisa, de fato, resolver problemas bastante congênitos. Um deles, certamente, vocês vão me perguntar na sequência. Ô, Felipe, se deixar, e aí, claro, na sua fala, nós temos aí desdobramentos para fazer um sistema de série, tipo Netflix, vamos ficar aqui amanhã todo. Você falou uma coisa interessante, o brasileiro vive buscando um herói, né, um salvador da pátria, e não existe isso, é muito, muito difícil isso. A Luiz falou mais cedo, o brasileiro não gosta de perder voto, depois nós vamos lá na frente comentar sobre isso. Mas eu quero justamente pegar esse gancho aí que você falou e explicar que genética dispensa qualquer tipo de tintura. Mas vamos lá, não é recibo não, vamos lá. Você acumulou, inclusive, eu acho que você era secretário de desenvolvimento e foi presidente do IMTT. A encrenca era grande. E você, cara, chegou, inclusive, para quem não sabe, acho até bom falar isso agora, que está tudo mais calmo, chegou a vir aqui à rádio dar entrevista a gente com segurança armado. O que é o motivo de chamar a atenção, porque você estava tentando resolver um problema nosso, da população, que era a questão do transporte público, e você mexeu no vespeiro, você mexeu com van, você mexeu com coisa complicada, até para a gente de falar aqui, quanto mais mexer lá. E eu quero tentar ouvir de você hoje, porque a gente discute aqui muito assim, vamos resolver o problema do transporte. Existe solução de fato, real, para problema de transporte, que não seja talvez esse modelo aí de São João da Barra, de Maricá, onde o governo banca tudo para poder conseguir sustentar as linhas funcionando? De fato, existe um tipo de transporte, você conseguiu, depois daquele sufoco todo, entender que tem ou não tem solução? Acho muito importante essa resposta sua, para a gente nortear, porque a gente fica aqui discutindo, vamos salvar o centro, não vamos salvar o centro, como é que é? Então, assim, tem temas aqui importantes e que dependem justamente do transporte para serem solucionados. Você acredita numa solução viável para o transporte real, palpável aqui para o transporte público de Campos? De maneira bem honesta e objetiva, um município sozinho não é capaz de resolver seu problema de transporte coletivo por completo. O problema de transporte coletivo não é de Campos. O problema do sistema de transporte coletivo, do serviço público de transporte, é um problema nacional refletido na crise dos orçamentos públicos. E aí eu posso falar com precisão, a minha tese de doutorado, que eu concluí em Sociologia Política, um dos pontos que eu mais abordo é que, na minha opinião, nós vivemos, de fato, uma crise no Pacto Federativo muito, mas muito acentuada. A Constituição de 88 separa e dá autonomia aos municípios, ratifica essa autonomia dos municípios. Porém, ela não dá autonomia financeira orçamentária para os municípios. Ela não tem condição, os municípios por si só não têm condição. A infinita maioria dos municípios, dos 5.569 municípios, incluindo o Distrito Federal para 5.570. Desses 5.570, pode ter certeza que 80% deles vendem um almoço para comprar janta. É fato. Não arrecadam o suficiente para bancar o básico, ou somente o básico. Eles não são capazes de fazer nada, nenhum tipo de investimento. A capacidade de investimento é pífia.
Se a gente for analisar somente o que ele arrecada, o que o município arrecada, que é IPTU, ISS e ITBI, que são os 3 impostos, por enquanto, né? Antes da reforma. Não vou nem entrar no mérito de como vai funcionar na reforma tributária, a partir da vigência completa da reforma tributária, que ela já está em vigência, né? Mas o município, até o presente momento, arrecada 3 impostos: IPTU, ISS e ITBI. Esses 3 impostos juntos, para a maioria dos municípios, não chega a 10% da sua receita. Então, não é suficiente para fazer, para bancar. Então, assim, você tem... E aí eu não vou nem entrar no mérito de que, por exemplo, tem candidato a presidente da República, alguns falando sobre isso, e alguns candidatos também a deputado, senador, falando sobre a questão da quantidade de municípios que precisam deixar de existir. Não vou entrar nesse mérito. Depois que o município existe, e nem vou entrar no mérito de que o município, os políticos aproveitaram um limbo da Constituição de 88 até 1995, salvo o melhor juízo, pela regra de transição, que você podia ainda aprovar a criação de municípios, né? Para poder criar políticos que criaram feudos para poder dominarem politicamente. Não vou entrar nesse mérito. O que eu tenho nós temos uma realidade municipal que não se banca. Então, Cláudio, respondendo objetivamente, um município por si só não consegue resolver esse problema de transporte. Transporte coletivo é um problema no Brasil gigantesco, mas é mundial. Se você analisar os sistemas de transporte do mundo, você vai analisar o sistema no Japão, trem, metrô, você vai analisar metrôs em Nova York, você vai analisar metrôs em Londres, você vai analisar o sistema francês, você vai analisar diversos sistemas, você vai observar que não há como você financiar um sistema de transporte coletivo apenas com a tarifa, a não ser que nós tivéssemos uma condição salarial absurdamente alta e uma condição de vida onde todo brasileiro gozasse de um conforto absurdo, que não é a realidade do Brasil e nem da maioria das cidades do planeta, mesmo aquelas mais ricas, nem todo mundo é assim, mesmo nas cidades mais ricas, nem todo mundo é rico. Então, assim, você não tem como mais. Então, assim, o sistema de transporte coletivo precisa de uma solução financeira, não tem como você resolver um problema de forma definitiva. Então, primeiro ponto, não tem como resolver o problema, não, resolver sozinho não vai, sem uma política nacional. Aí tem diversas teorias para isso, diversos estudos falando sobre isso, e, na minha opinião, isso só vai se resolver quando destinar uma fatia do orçamento geral para isso. Tem que destinar uma fatia do orçamento geral, e aí vem federal, estadual e municipal, para o transporte coletivo, e ele vai retornar isso em desenvolvimento econômico. É fato. Tem estudos que comprovam isso. Quando você tem um sistema de transporte coletivo que funciona, você melhora economicamente aquela região. Você melhora economicamente aquela região, você diminui. E aí, claro, passa por decisões também políticas que são difíceis, porque você tem que priorizar o transporte de massa em detrimento ao transporte individual. Se a gente observar, isso aconteceu em algumas cidades. Quem vai muito ao Rio de Janeiro, semanalmente, mensalmente, vai observar que, por exemplo, das Olimpíadas de 2016 para cá, foram criadas diversas faixas que não tinham antes. Faixas seletivas para o ônibus, faixas seletivas para o transporte de massa, corredores, ou seja, você vai diminuindo o espaço do transporte individual e ampliando do transporte coletivo, para favorecer esse transporte. Aí você tem melhorias, você já começa a transportar. Por exemplo, você entra hoje num VLT no Rio, seja ali no Museu do Amanhã, seja no Santos Dumont, seja ali no Pier Mauá. Eu estava no Rio Innovation Week algumas semanas atrás, você vê, dentro desse transporte coletivo do VLT, você encontra desde o trabalhador que está saindo do trabalho ou indo para o trabalho, daquele trabalhador mais humilde, você também enxerga no VLT, você também vê no VLT advogados de escritórios renomados transportando indo de um ponto ao outro no centro do Rio de Janeiro. Você vê pessoas que têm condições financeiras que deixaram de usar seus carros e estão usando ali. Você vê isso claramente. Então, a opção pelo transporte coletivo, ela acontece quando ele existe. Então, Cláudio, é um problema congênito que não se resolve sozinho. Não estou dizendo que o prefeito Frederico não tenha um desafio gigante pelas mãos. Claro que ele tem. Tem ações que são municipais,
que podem começar a ser feitos, que devem ser, e aí ele deve estar se cercando de estudos para isso. É claro que é difícil você, né, retornar para a população, e mais uma vez que está sendo feitos estudos, é difícil isso, mas é um tema extremamente difícil, espinhoso. Você falou muito bem, envolve muitos fatores, e a gente tem em Campos um problema ainda maior. Nós, quando eu digo a cidade como um todo, sem designar aqui um único culpado, nós em Campos criamos problemas que hoje ficam com a gente de maneira eterna, né? A convivência entre transporte por van, transporte alternativo ou transporte alimentador, como foi a figura criada, né, e que permanece, em certa medida, ainda que não sendo utilizado, e a convivência com o transporte coletivo não é fácil. Não é fácil. Eu particularmente, entendo que até cabe, em certa medida, tanto é que foi desenhado à época um modelo tronco alimentador, que é um modelo utilizado em muitas cidades do planeta. É possível você utilizar transporte de menor escala em trajetos mais curtos, mas especialmente mais longos. O transporte menor, em menor escala, com menor número de passageiros, para distâncias maiores, é mais barato do que você colocar um ônibus de 40, 50 lugares para andar 40 quilômetros ociosos. Campos tem um desafio de você ter mais de 100 quilômetros de BR cortando. Então, se você pegar de uma ponta, da lá do Espírito Santinho, da divisa com o Espírito Santo, até o centro da cidade, quantos quilômetros dá, gente? Então, assim, quantos quilômetros ociosos, vazios, o ônibus ou a van anda sem passageiro? Então, assim, você tem um índice de passageiro por quilômetro muito baixo. E aí você não tem sustentabilidade financeira, mas tem um custo alto de manutenção, de sustentação disso. Então, talvez uma diminuição do veículo com custo menor para esses transportes de quilometragem maior e uma concentração nos pontos de maior volume de passageiros, com menor distâncias, para veículos maiores, que você diminui melhor o tráfego, seja uma solução. Na minha humilde opinião, era quando desenhamos, e na minha opinião, continua sendo como uma solução factível, você ampliar a oferta nesse sentido. Mas não é fácil, não é uma solução fácil, talvez não, tenho certeza. É o maior problema, não só da cidade de Campos, mas da maioria das cidades brasileiras. A solução por um transporte 100% subsidiado, como acontece em algumas cidades, só pode funcionar, só tem condição de funcionar, Cláudio, se tiver sustentabilidade. Se tiver atrelado a recurso dos royalties, na primeira crise dos royalties, o serviço parar, não adianta. Então, assim, ou você designa de forma legal uma parte do orçamento para isso, e aí sim, você vai fazer transporte gratuito, que é uma boa solução, tá? Existem diversas teses nesse sentido. Na minha opinião, o sistema, já tem gente falando sobre isso. Um SUS de transporte, ao invés do sistema único, o sistema único de transporte. Tipo essa verba que você falou da saúde, educação, mas não vamos ficar aqui amanhã todo só falando disso. Exato. Na minha opinião, a solução passa por uma solução a nível nacional, a criação de um sistema único. Felipe, o contrato com as vans e micro-ônibus foi assinado há 7 anos atrás, 2019, na gestão ainda Rafael Diniz. Na verdade, são duas perguntas. Como que você analisa, 7 anos depois, se as vans elas estão condizentes com a realidade de Campos e com a realidade de todos os distritos e bairros alimentados por eles? Porque, por exemplo, para mim é mais fácil falar daquilo que eu vejo todo dia. Goitacazes é maior que muita cidade. Goitacazes é maior que Carapebus, que Quissamã, Queitalva, desculpa, não vi. São da Barra. Moreira. Então, assim, um transporte de van para Goitacazes, ele é extremamente cansativo e ruim para os moradores. Eu vejo isso a todo momento. Se eu ando na rua, converso com pessoas que estão no posto de ônibus, todos reclamam do transporte de vans. Sentem saudade da época da Campus Tour, que era a empresa que alimentava a linha, Goitacazes. Como que você avalia? Eu entendo, como você falou na resposta anterior, que para determinados pontos, por exemplo, Espírito Santinho, ter uma van faz todo sentido, porque a quantidade de pessoas
transitando naquela linha é bem menor. Por exemplo, Goitacazes, Penha, Pecuária, são bairros e distritos populares, com muitos moradores. Então, assim, passados esses 7 anos, como que você observa essas questões? Posso fazer uma sugestão? São 7h53. Vamos fazer uma pausa. Volta no próximo bloco com... Everton repete a pergunta de maneira mais sucinta. Quintanilha responde. Eu falo sobre o mesmo diretor, a gente passa para a eleição, porque senão a gente vai falar de tudo. Não, boa. É uma sugestão. Não, boa sugestão. A gente faz isso e eu encurto aqui para a gente poder conseguir abordar esses temas todos aí de forma o mais abrangente possível dentro desse pouco tempo aqui que a gente tem que falar desses números também. Voto com o relator. Bora lá também. Sigo o seu voto com o relator. Vambora. São 7h54 em Campos agora. A gente volta a seguir com o Folha no Ar, junto com o Felipe Quintanilha, advogado com doutorado em Sociologia Política, hoje conversando ao vivo aqui com a gente. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. O Centro de